Olá, amigos. Meu nome é Camila e estou aqui na Fraternidade Espírita Candeia de Maria para mais uma reflexão. Hoje gostaria de iniciar a nossa reflexão com um pequeno exercício para você pensar nos problemas que você está enfrentando atualmente. De preferência, escrever pelo menos uns 5 maiores problemas. Depois que você escrever tudo, você vai parar e imaginar que na semana que vem a morte vai chegar para você. Qual a dimensão desses problemas? Será que na iminência do desencarne eles são tão grandes assim? A morte é realmente algo complicado de se abordar. Ninguém se sente muito à vontade de pensar que em pouco tempo vai ter que deixar a vida. E pior que desencarnar é imaginar que alguém do nosso vínculo próximo deixe de estar conosco. Mas se pararmos para pensar, a única certeza que temos na vida é que um dia iremos morrer. Estar conscientes disso nos faz querer viver com melhor qualidade de vida e priorizar nossas ações e sentimentos para algo que faça real sentido na nossa existência e de quem está ao nosso lado. Quando temos medo da morte, apenas deixamos de lado, mas sabemos que uma hora ou outra ela irá chegar nas nossas vidas. Chico Xavier, no seu livro Cartas e Crônicas, psicografia do Irmão X, tem um capítulo intitulado Treino para a Morte e nos escreve algumas ações que deveríamos fazer em vida para nos preparar para a morte do corpo físico. Considerando que somos seres espirituais e que o nosso corpo é reflexo do nosso espírito. Eu selecionei alguns tópicos desse capítulo. Comece a renovação de seus costumes pelo prato de cada dia. Diminua gradativamente a volúpia de comer a carne dos animais. Aqui cabe a todos os excessos alimentares. Quanto antes nos atermos ao equilíbrio alimentar, mais saudáveis nossos corpos vão se tornar e mais longínqua será a nossa existência. Os excitantes largamente ingeridos constituem outra perigosa obsessão. Tanto quanto lhe seja possível, evite os abusos do fumo. Infunde pena à angústia dos desencarnados amantes da nicotina. Inclui tudo que desequilibra o nosso sentido, o fumo, o álcool, o uso de substâncias que excitam a nossa mente, o nosso corpo e que acabam gerando uma dependência nociva ao nosso cérebro e ao organismo como um todo. Então, tudo que excita, tudo que gera um vício acaba prejudicando o nosso corpo e diminui a nossa carga vital. E o sexo? Guarde muito cuidado na preservação do seu equilíbrio emotivo. Temos aqui muita gente boa carregando consigo o inferno rotulado de amor. Temos que ter muito cuidado com quem nos envolvemos sexualmente, pois sexo é troca de fluidos físicos corporais, energéticos, emocionais e psíquicos. Essa troca, ela é muito intensa. E se não estivermos bem equilibrados, poderemos desenvolver patologias sociais de difícil resolução. Se você possui algum dinheiro ou detém alguma posse terrestre, não adie doações, caso esteja realmente inclinado a fazê-la. Grandes homens que admirávamos no mundo pela habilidade e poder com que concretizavam importantes negócios aparecem junto de nós
em muitas ocasiões, à maneira de crianças desesperadas por não mais conseguirem manobrar os talões de cheque. Não sejamos indiferentes aos impulsos generosos, pois sempre haverá alguém que vai sair beneficiado e assim o bem será multiplicado. E se a gente tem condições de fazer isso, que façamos, que não percamos a oportunidade de ajudar o nosso próximo. Se não podemos doar o nosso tempo e temos condições financeiras, que possamos fazer materialmente, pois esse bem alguém sempre vai precisar disso. Em família, observe cautela com testamentos. As doenças fulminatórias chegam de assalto, e se a sua papelada não estiver em ordem, você padecerá muitas humilhações através de tribunais e cartórios. Ninguém para pensar muito nisso, porque pensa que vai viver eternamente, mas a gente sabe que a gente vai desencarnar. Então, aqui é um alerta para, tanto quanto possível, deixarmos a papelada de imóveis, seguros de vidas, contas bancárias e senhas de acesso restrito em ordem, a fim de não causar constrangimento e desavenças entre familiares no caso de uma morte repentina. Sobretudo, não se apegue demasiado aos laços consanguíneos. Ame sua esposa, seus filhos e seus parentes com moderação, na certeza de que um dia você estará ausente deles e que, por isso mesmo, agirão quase sempre em desacordo com sua vontade, embora respeitem a sua memória. Amar com moderação é amar sem apego, sem a ideia de que os entes queridos nos pertencem, e sim tendo a consciência que estão partilhando a vida conosco, mas que um dia irão nos deixar, e o que vai ficar são os ensinamentos, os desafios e os atos de amor e afeto que marcaram essas relações. Se você já possui o tesouro de uma fé religiosa, viva de acordo com os preceitos que abraça. É horrível a responsabilidade moral de quem já conhece o caminho sem equilibrar-se dentro dele. Faça o bem que puder, sem a preocupação de satisfazer a todos. Convença-se de que você não experimenta simpatia por determinadas criaturas. Há muita gente também que suporta você com muito esforço. Por essa razão, em qualquer circunstância, conserve seu nobre sorriso. Trabalhe sempre, trabalhe sem cessar. O serviço é o melhor dissolvente de nossas mágoas. Ajude-se através do leal cumprimento dos seus deveres. Quanto ao mais, não se canse nem indague em excesso, porque com mais tempo ou menos tempo, a morte oferecerá o seu cartão de visita, impondo-lhe ao conhecimento tudo aquilo que por agora não posso lhe dizer. Esse foi alguns trechos do livro do Chico Xavier. Mas, segundo o escritor Léo Buscaglia, só tememos a morte quando não estamos vivendo. Se estamos envolvidos no processo de vida, não vamos gritar nem gemer. Se tratamos bem as pessoas enquanto estavam ao nosso lado, na carne, nós as deixamos morrer com dignidade, sem que tenham que se sentir culpadas porque morreram antes de nós. A morte é um processo contínuo e belo da vida. É uma boa amiga, pois nos diz que não temos para sempre e temos que viver agora. Por isso, cada minuto é precioso e temos que viver conforme essa verdade. Quando alguém está falando conosco, escutemos e não olhemos por cima do ombro para ver o que mais está acontecendo. Usuframos do momento, olhemos a pessoa nos olhos, ouçamos o que ela tem a dizer. Pode ser o último contato dela conosco. E nos empenhamos em ouvir a sua voz, gravando em nossa memória. Assim,
Quando tivermos saudades do timbre daquela voz, poderemos amenizá-la, acionando os preciosos mecanismos cerebrais, escutando outra vez na intimidade da alma. A morte nos ensina que o momento é sempre agora. É este o momento para pegar o telefone e ligar para aquela pessoa que amamos e dizer que a amamos. É este o momento de atender o chamado do filho e observá-lo enquanto ele balança no galho mais alto da árvore e feliz nos pergunta: "Viu o que eu faço?" É o momento de pararmos de ler o jornal e almoçarmos com a família, de corpo e alma presentes, dar-se conta de que o filho está com o joelho machucado e perguntar: "Onde foi que se esfolou?" Olhar para a esposa e fazer um carinho, dizer-lhe como, apesar dos anos, ela continua a namorada encantadora e por que um dia nos apaixonamos por ela. A morte nos ensina que não temos a eternidade na terra. Ensina que nada aqui é permanente. Ensina-nos a deixar as coisas terrenas, que não há nada a que nos possamos agarrar, senão aos nossos sentimentos que nos acompanham aonde quer que formos. A morte nos diz para olharmos hoje para o mar com os olhos de quem quer mesmo olhar para o mar, encantar-se com o pôr do sol, reconhecendo que este pôr do sol, com essas tonalidades, jamais se repetirá. Finalmente, a morte nos diz para vivermos agora, sem querer de forma ansiosa viver o momento seguinte, porque afinal ninguém pode ter a certeza de que ele existirá para nós. Este é um grande desafio, viver um instante presente, com toda a intensidade, usufruindo todo o encanto, amor e ternura que ele pode nos oferecer. O Mestre de Nazaré, ao prescrever a fórmula da felicidade para o homem, teve oportunidade de lecionar que não nos preocupemos com o dia de amanhã, com o que haveríamos de comer ou de vestir. Com isso, não estava ensinando imprudência ou descaso, mas nos dizendo exatamente isso. Usufrua o dia que o Senhor Deus te concede na carne. Ama, trabalha, cresce hoje, porque este é o dia melhor de toda a sua vida. Eu agradeço a todos que ouviram esta mensagem até o final. Que Deus possa nos abençoar. Obrigada e até a próxima.